Sim, eu sei que no vídeo passado eu falei sobre como as pessoas que são mais inteligentes do que a média tendem a ser pessoas mais solitárias. Só que hoje eu vou dar uma nova abordagem para esse assunto e te dar excelentes argumentos do porquê você ser uma pessoa reclusa, apesar de que isso seja às vezes um sinal de inteligência, é uma das piores coisas que você pode adotar para sua vida. Como isso atrasa demais a sua vida e pode colocar você no estado, né? Aliás, te coloca num estado de profunda vulnerabilidade. Ano retrasado, se não me falha a memória, a minha mãe precisou fazer um cateterismo, tá? Porque estava com suspeita de veia no coração entupida. Olha só, eu pesquisei na internet, uma cirurgia de cateterismo na rede privada, se você for pagar com o teu dinheiro, é facilmente mais de 30 mil, podendo chegar a mais de 50. No SUS, tava aquela burocracia que todo mundo que tem que usar o SUS conhece. É simplesmente desesperador, né, irmão? A pessoa que você mais ama nesse mundo, às vezes correndo o risco de ter um infarto por causa de uma suspeita de veia entupida, segundo palavras do próprio médico. Isso aí é muito pesado, cara. E eu olhei pro lado e falei, irmão, o que eu faço agora na minha vida? Não tinha como pagar na rede privada. O SUS certamente ia demorar uns 5, 6 meses. Até que um dia, a minha mãe comentando isso com um primo meu, que é mecânico, um moleque que, cara, teve uma infância ali muito conturbada com os pais, não era um moleque inteligente em termos de escola. Eu acho que ele nem chegou a terminar, eu não tenho certeza. Se terminou, terminou por supletivo. E nunca foi referência de inteligência, mas ele era aquele tipo de moleque que gostava muito de socializar. Ele é mecânico, então ele acaba conhecendo muitas e muitas pessoas por aí. E ele adora resenha. Se ele puder, todo final de semana ele tá na casa de um amigo, tomando bebida, né, saindo com garota. Essa é a vida dele. Ele é aquele clássico boêmio de galera, né? Ou seja, não é um exemplo de um moleque inteligente que você imagina logo na escola que ele vai dar certo na vida, vai ser um profissional bem-sucedido, né? E justamente esse meu primo conhecia um cara que trabalhava num posto. Esses postos da prefeitura, sabe? E ele contou a situação da minha mãe e pediu pra gente procurar esse posto num bairro um pouco mais distante de onde a gente mora e tal. E foi feito. E graças a essa ponte que meu primo fez, né, pra gente e esse camarada desse posto, a minha mãe conseguiu fazer essa cirurgia de cateterismo muito rápido. E descobriu que não tinha veia entupida, tava tudo tranquilo com o coração dela. Cara, foi um alento muito, muito inexplicável você poder ouvir, né, do médico, tá tudo bem, não vai ter infarto e vida que segue. Por que eu tô contando essa história? Porque, em contrapartida, na minha infância, ali mais pro fundamental, né? Aliás, primário e depois fundamental, eu tive vários amigos inteligentes. Aqueles amigos que eram muito quietos, que tinham ali uma inteligência acima da média. É incrível, todos eles gostavam de coisas intelectuais muito desde jovem, desde muito moleque. Eu tinha um amigo chamado Vinícius, que foi da minha classe ali na sexta série, sétima série, se não me engano. Que esse moleque era inteligente, cara. E era engraçado porque ele gostava de Hermes e Renato e algum tipo de humor, além também dos tradicionais como Pânico, mas certamente programas e piadas de humor ácido que tinham um certo tipo de crítica por detrás, que a molecada, assim, de intelecto mais razoável não conseguia entender. Naquela época, eu mesmo não conseguia entender piadas do Hermes e Renato, entendeu? Porque demandava um pouco mais de compreensão, né, intelecto para você entender algumas piadas, né? Então, eles gostaram disso tão cedo, já era uma pequena amostra de que eles realmente eram moleques que tinham um pouco mais de inteligência do que a maioria dos moleques da idade deles. Você percebia nele que ele era um moleque acima da média em termos de inteligência. Só que era muito recluso, era um moleque totalmente ruim de socialização, não falava com ninguém na sala, além daquela bolinha dos nerds, né, que eu fazia até parte também. Só que, diferente dele, eu já fui um pouco mais também capaz de socializar com a galera, sabe, fora da nossa bolinha. Nunca gostei da turma do fundão, dos moleques funkeiros e tal, nunca gostei, mas tinha capacidade de socializar com esses moleques um pouco, né, até por causa do meu background aqui da minha rua, que os meus amigos de infância gostavam desse tipo de porcaria. Então, pra mim foi um pouco mais fácil, mas pra ele foi muito difícil, né. E outros amigos que eu tive, né, por exemplo, um que morava aqui na minha rua, que eu estudei com ele durante, acho que a terceira e a quarta série, não me lembro se foi só a quarta série, mas enfim. E durante meu ensino médio, ele era um amigo presente. Eu frequentava a casa dele. Quando eu tive minha primeira paixonite, né, no colégio, eu ia com muita frequência pra casa dele, passava horas conversando lá, tocando violão, isso lá em 2009. E eu percebi que esse moleque, por mais que ele tivesse um bom histórico de colégio, boas notas, bom comportamento, quando ele adentrou o mercado de trabalho, ele que sempre foi extremamente recluso, subemprego. O último emprego que eu lembro dele era subemprego, era em mercado. Eu sei disso porque eu trampava com meu tio na rua entregando pães. E uma vez eu fui entregar no mercado que ele trabalhava. E eu falei, ué,
fulano aqui, sabe, trabalhando no mercado. Era muito contrastante, porque era o tipo de moleque que lá no primário a gente achava que ele seria o tipo de pessoa que teria uma carreira bem sucedida, por causa da inteligência e das boas notas e tal. Aquela coisa que foi contada pra gente na infância sobre tirar boas notas e necessariamente você ser um profissional de sucesso, que não tem absolutamente nada a ver. Proponho até pra vocês um pensamento. Vocês já perceberam que as pessoas mais bem relacionadas dificilmente param desempregadas? Tem as exceções? Tem as exceções. Mas é incrível como pessoas bem relacionadas, elas têm muito mais facilidade para conseguir coisas. Tive um camarada na época do skate, que ele teve churrascaria na rua, sabe? Tipo, tinha um ponto que ele vendia churrasquinho, né? Na churrascaria. Era um ponto que ele vendia churrasco. E nesse ponto ele conheceu muitas e muitas pessoas. E era um moleque altamente carismático. Ele tinha um problema muito grande de foco, né? Ele não conseguia focar no negócio e ficar até prosperar. Ele fazia um negócio, enjoava, parava e fazia outra coisa. Mas tudo que ele fazia sempre conseguia clientela, porque ele era muito bem relacionado, cara. As pessoas bem relacionadas, cara, elas sempre vão ter pontes pra alguma coisa. Assim como esse meu primo foi uma ponte pra um cara que trabalhava num posto de saúde que podia adiantar, né, essa consulta pra minha mãe pra poder dar entrada no cateterismo. Quando você é muito bem relacionado, você conhece pessoas de tudo que é tipo de profissão. Então, quando a gente traça esse paralelo com esse fato que a gente às vezes é muito recluso, o mundo lá fora é cheio de pessoas burras e, portanto, eu acabo ficando meio ostracizado, a amizade não flui. A verdade é que isso é uma baita de uma fraqueza, cara. Se você ler livros como o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vocês vão perceber rápido que você ter inteligência social é justamente a melhor forma de você ter uma carreira de sucesso. Sabe o tal do networking? Para você ter networking, você precisa conhecer pessoas. Se você está na faculdade, você aproveitar para fazer aquelas pontes, né, aqueles contatos, estabelecer contatos com pessoas que estão no seu curso, você tem muito mais facilidade, de repente, até mesmo para fazer um negócio com outra pessoa. Ou então, de repente, uma dessas pessoas que saem da faculdade, abre uma empresa, tu pode, às vezes, sei lá, irmão, conseguir um emprego para uma pessoa que você quer ajudar, ou até mesmo para você. Tu pode virar literalmente funcionário de um cara que abriu uma empresa, mas que estudou com você. Se você for observar essas pessoas aí, cara, que gostam muito de beber, de final de semana com os amigos, você logo percebe que essas pessoas não param sem emprego. É difícil, mano. Porque essas pessoas conhecem muita gente. E por mais que elas às vezes possam ter um QI baixo, obviamente elas não vão às vezes trabalhar em altos cargos, essas questões. Uma coisa é certa, essas pessoas não param. Sem emprego. E dois, cara, essas pessoas simplesmente não param com um problema sem uma possível solução. Tanto que, como eu falei, né? A minha mãe precisava fazer um cateterismo e graças a uma pessoa que tem essa capacidade de relacionamento, isso foi resolvido bem mais rápido do que seria se a gente fosse pelos meios tradicionais, entendeu? Então, cara, observe essa fraqueza da socialização como um problema a ser resolvido. E não, eu não tô propondo que você comece a sair de casa e comece simplesmente a tentar adentrar tudo que é tipo de meio social e virar uma pessoa que você não é. Não é isso, cara, mas é simplesmente você se permitir a socializar com as pessoas ao seu redor quando você estiver num ambiente social. Tá na faculdade, tenta fazer amizade com as pessoas que você vai fazer trabalho em grupo. Se você vai para um ambiente social, sei lá, irmão, uma celebração, uma resenha, tenta ser um pouco mais aberto às investidas das pessoas. As pessoas vão começar a puxar assunto com você. Não seja aquela pessoa, sabe, que se fecha, se trava e simplesmente, enfim, anula a chance da outra pessoa se aproximar de você. Deixa a pessoa se aproximar de você, cara. Claro, você vai manter ainda os seus filtros e os seus critérios. Não tô falando pra você deixar de ter critérios. Mas certamente vale muito a pena você se permitir um pouco mais a conversar com as pessoas na rua, né? É na rua que você vai conhecer, de repente, um cara que é policial. Você fazendo amizade com ele pode vir a ser uma ajuda pra você. Imagina você, de repente, precisando de um socorro policial. Ou então de resolver alguma coisa que um cara da polícia pode te ajudar. De repente, cara, pode ser um contato. Ou então você conhecer um cara que ele tem uma empresa. Ele pode ser um novo empregador pra você numa situação de urgência. Pessoas que trabalham, às vezes, numa empresa que você gostaria de trabalhar. Sabe, essa questão do QI, do quem indica, é real, cara. Muitas das pessoas que trabalham em empresas, elas ascendem na carreira não é pelo mérito, e sim porque elas às vezes possuem contatos fortes. São pessoas que escalaram, né, os seus contatos, a sua rede de contatos de uma forma que fica muito mais fácil ascender na carreira. Essa questão de você ser ostracizado, lobo solitário, isso aí, cara, é uma autossabotagem tremenda. Existe hoje em dia essa romantização, né, para ser mais específico, do lobo solitário, de você ser uma pessoa sozinha, um sigma, né? E chega a ser curioso, porque eu tenho tatuado isso no pescoço. Inclusive, o fato de eu ter os meus canais é uma coisa que mexe tanto com a minha socialização, que, cara, olha o que isso possibilitou. Ter ido para outro estado, eu tenho amigos em outros estados e, cara,
fica muito mais fácil você projetar, às vezes, viajar para outros lugares do país e encontrar com pessoas em lugares que você, em outra situação, né, numa outra realidade sem ninguém, tu ia ficar desolado, sozinho, totalmente sem saber o que curtir, como curtir, sem ter gente para te encontrar, para te ajudar a se virar na cidade. Já fui para São Paulo, sem nunca ter ido antes, já fui para o Paraná. Tenho um amigo no Rio Grande do Sul que eu pretendo conhecer também futuramente. Sabe, tem gente na Bahia, tem gente em Brasília que eu conheço, amigos aqui que acompanham pelo canal há muito tempo. Então, cara, sério, é muito importante vocês se permitirem fazer amizades. Se não puder fisicamente, tenta virtualmente, mas faça um networking, sejam pessoas sociáveis e se abram para conhecer novas pessoas. Ser ostracizado é uma excelente forma de você terminar sozinho na fossa com um problema que seria muito mais fácil de resolver se você tivesse contatos. Então, cara, se permita sair mais vezes, tá? Se você tem um único amigo, ele chega pra você, pô, vamos sair, mano, vamos pra algum lugar, pegar de repente um barzinho à noite, um pub. Vá, cara. Vá num bar que tem karaokê, se permita escutar as pessoas cantando. Sei lá, irmão, sai um pouco de casa, irmão. Ficar preso, isso vai pra homem e pra mulher, tá? Eu sei que pra mulher tem um pouco mais de complicação, a questão de sair à noite e tal. Mas se você tem amigas, você é solteira, se permita sair um pouco. Não é pra balada sair pegando gente, não. Eu falo de você se permitir a sair pro ambiente social, conheça lugares novos. Se tu é daqui do Rio, tem tanto passeio turístico aqui no Rio de baixo custo que você pode sair e que você às vezes vai estar lá numa fila, de repente você vai acabar trocando ideia com a pessoa. Se permita treinar, né, esse músculo, muito entre aspas, né, esse músculo invisível da socialização, cara. Isso é uma coisa que se você não treina, isso atrofia, tá? A sua capacidade de socializar atrofia se você não usa. Então se permita, cara, ter esse contato humano, sabe? Bom, essa é a minha opinião. Quero ver de vocês. Eu ficando por aqui. Escutem isso com carinho, tá? Isso pode literalmente mudar muito a vida de vocês.